Sejam todos bem-vindos ao canal Sem Perfil. Como vocês já viram pelo título do vídeo, por essa imagem aqui onde aparece o Lulinha, né? Vocês já perceberam que eu vou falar daquele assunto que dominou as redes sociais no dia de ontem, que por alguns momentos chegou a colocar os memes do Tachad em segundo plano. E já estão circulando muitos memes sobre esse assunto também, que foi o fato do Lulinha, o filho do presidente, ter chamado a madrasta dele por nomes assim pouco republicanos. Todo mundo já sabe do que aconteceu, né? Então, um repórter teve acesso a prints de conversa dele com a ex-esposa. Por quê? Porque isso faz parte de uma investigação policial, porque a ex-esposa acusou o rapaz aqui de agressão, né? Tudo bem? Então o repórter teve acesso a essas informações e mostrou esse print aqui especificamente, né? Agora, o que eu tenho a dizer sobre o assunto talvez deixe alguns aqui surpresos, né? O que eu tenho a dizer é que o episódio, primeiro, não traz nada que seja realmente para pessoas de boa índole, pessoas coerentes, nada ofensivo à primeira-dama. Afinal de contas, ela é vítima, né? Ela foi vítima de um xingamento. Você não pode atribuir a ela, nesse caso, nada de errado. Ela foi vítima de um xingamento, nós só podemos nos manifestar nos solidarizando com ela. Ela foi vítima de um xingamento. E sobre o rapaz? Diz algo sobre o rapaz? Muito pouco, tá? Muito pouco. Talvez uma infantilidade dele. Por quê que eu digo isso? Porque é extremamente normal, e quando eu digo extremamente normal é porque é extremamente normal mesmo. Na minha família esse exemplo existe. É o exemplo de que pessoas, quando o pai ou se torna viúvo ou se divorcia, e quando ele se casa novamente, a pessoa tem ciúme daquela madrasta ou do padrasto e assim por diante, e não gosta e faz comentários pejorativos a ele. Isso acontece na minha família, com certeza acontece na sua aí também. Eu tenho um cunhado que eu chamo de cunhado, eu nem sei se deveria chamá-lo, não sei se tecnicamente é correto, mas eu chamo porque tenho uma ótima relação com ele. Ele era casado com a minha irmã já é falecida, mas eles se divorciaram ainda em vida, né? Então por isso que eu digo, eu não sei se ele é meu cunhado, se ele é meu ex-cunhado, eu não sei, eu o chamo de cunhado por causa da afinidade que tenho com ele. Mas ele se separou, ele se divorciou da minha irmã. O meu sobrinho, os dois sobrinhos, aliás, os dois filhos dele, que são meus sobrinhos, eles tratam a atual esposa dele de maneira muito rude. Eles não gostam dela, talvez por um ciúme tolo, uma infantilidade. Quando eles falam da mulher do meu cunhado, né, de maneira pejorativa, eu os repreendo. Eu falo, parem com isso, ela é uma pessoa espetacular, é uma pessoa maravilhosa, ela não merece esse tipo de ofensa que vocês proferem. Mas é uma infantilidade deles e eles assim agem. E eu acredito que seja a mesma coisa aqui com o Lulinha, né? Se ocorre na minha família, ocorre na sua, ocorre na de todo mundo, por que não ocorreria na família do Lula, né? O Lulinha talvez seja um pouco infantil de fazer, mas veja, ele nem fez essas ofensas de maneira aberta, ele fez numa conversa com a esposa, era uma coisa totalmente interna da família. Interna da família não, interna dele com a esposa. Poxa vida, é um negócio que não deveria nem ter vindo a público, né? Ele tem outros problemas, mas isso aqui é só uma infantilidade, é o máximo que você pode atribuir ao Lulinha. Se ele tivesse esse tipo de sentimento com relação a Rosemary Noronha, seria mais justificável, né? Essa eu entendo bem melhor, mas com relação a Janja não, porque afinal de contas, o relacionamento da Janja com o pai dele é posterior à morte da mãe dele, então não se justifica qualquer preconceito. Agora, mesmo não se justificando, é apenas uma infantilidade dele no máximo. Agora, quem eu realmente acho que deveria ser criticado nesse evento todo? O repórter. O repórter simplesmente divulgou uma história que não tem nenhum interesse público, né? Não tem interesse público nenhum. Aqui está o print, né? Então é uma conversa do Luiz Cláudio com a ex-esposa, onde ela fala, sim, o que você vai fazer hoje? Ele fala, tô indo tomar café, mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa.
que eu te mostrei, depois vou ver o meu pai. Aqui talvez houvesse um interesse público a ser apurado. Porque ele fala de um compromisso com uma empresa e que depois ele ia falar com o pai dele. Aqui, então, que se apure se quem é essa empresa, se ele buscou nesse compromisso com o pai algum favorecimento para essa empresa, se houve algum tráfico de influência. Eu não estou dizendo que isso tenha ocorrido, só estou dizendo que aqui talvez houvesse um interesse jornalístico para chamar a atenção do jornalista para ir apurar. E aí ele divulgar. Agora, essa parte final aqui que ele fala a PUTA vai estar junto, aí isso não tem interesse nenhum. Ele poderia perfeitamente ter cortado o print até aqui. Se ele apurasse aqui algo de interesse público, aí ele divulgaria. Mas não precisaria. Você não precisa expor nada aqui da intimidade da família, porque isso não tem interesse público. Seria a mesma coisa que, por exemplo, se o Luiz Cláudio tivesse conversado com a esposa, alguma coisa da intimidade dos dois. Alguma coisa tola, olha, isso aqui é só uma suposição. Vamos dizer que ele coloca alguma coisa picante aqui, do relacionamento íntimo dele, sexual, né? E ele expõe aqui alguma coisa que vai ficar esquisito, né? Vamos dizer que ele fale, né, como disse o Bruno Gagliasso numa entrevista, que ele gosta de fazer o fio terra. Isso é um problema de cada um faz o que quiser. E isso não tem nada a ver com as pessoas e não tem nenhum interesse público. Então, se isso estivesse escrito aqui, isso não deveria ser divulgado, porque não tem interesse público nenhum. Então, se tem um vilão nessa história, foi o jornal e o repórter, que simplesmente divulgaram algo que não tem interesse público nenhum. Então, o que eu tenho a dizer sobre o assunto o Lulinha foi, de certa forma, um pouco infantil, mas dentro de uma conversa pessoal com a esposa e nada mais do que isso. E o repórter divulgou algo de maneira totalmente leviana e absurda, algo que não tem realmente nenhum interesse público. O pessoal vai fazer meme, a gente vai dar risada? Vai, é natural que aconteça, infelizmente. Mas não tinha interesse público nenhum. Que se apurasse esse fato aqui de cima. Pelo histórico do papai e do filhinho, alguma maracutaia poderia ser encontrada aqui. E volto a falar, não estou dizendo que tenha ocorrido nada de errado aqui, porque eu não tenho essa informação. Mas que se apurasse se tem algo aqui de interesse público. A relação do rapaz com a madrasta e se ele gosta ou não, isso não tem nenhum interesse público. E volto a falar, acontece em todas as famílias do mundo, acontece na minha família e na sua família e na dele também, tá bom? Então é isso daí, se tem um vilão na história, não vou nem falar o nome do cara que ele não merece, nem o nome do jornal que também não merece. Afinal de contas, fizeram uma tremenda de uma besteira aqui, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.